mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração E te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor, mesmo sabendo quem eu sou. cuida de mim com teu amor, Com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão De amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. sei que tu estás Aqui, há uma expressão, de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás, aqui há uma expressão, de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar, 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 quero te louvar. quero te
que os problemas vão surgir, sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e Ele te estende as fortes mãos. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras, coisa linda, para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além. É onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Pois não há eu não tenho que andar ansioso se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar minha esperança.
Boa noite, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao culto de hoje. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu lar. Vamos iniciar o culto dessa noite lendo o Salmo 100. O Salmo 100 tem como título Hino de Ingresso ao Templo, ao culto para adorar ao Senhor. E ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia é de geração em geração, e a sua fidelidade dura para sempre. Versículo 5 declara que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade dura de geração em geração. Este convite nos chama a celebrar ao Senhor, a servir ao Senhor, a entrar por suas portas com esta atitude de ações de graças. Nós encontramos aqui a razão por que devemos adorar a Deus, por quem Ele é o Senhor Deus, que fez os céus e a terra, que fez a mim e a você, somos dele. Mas também este salmo nos chama a louvar o Senhor por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele realiza. Por isso o versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças. Nós temos muito para agradecer ao Senhor, porque a misericórdia do Senhor, diz o versículo 5, dura para sempre. E o Jeremias confirma isso quando diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu convido você nesta noite a adorar o Senhor, porque Deus é o único Senhor todo-poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Convido você também a louvar o Senhor, agradecendo por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Nós vamos cantar este cântico dizendo: Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Deus é exaltado nos céus, e Deus deve ser exaltado na terra,
porque só Ele é Deus. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Nós vamos nesse momento ler um texto bíblico para uma oração de confissão ao Senhor. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 28, o versículo 13, faz esta declaração. Provérbios capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós temos aqui esta verdade absoluta da palavra de Deus. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Esta afirmação deixa claro que o caminho para prosperarmos, o caminho para de fato termos sucesso na nossa vida, não um sucesso financeiro, não um sucesso profissional, não um sucesso social, mas um sucesso espiritual, estarmos caminhando na presença do Senhor, segundo a vontade de Deus. Qual é o caminho? É não encobrir as transgressões, porque aquele que encobre as transgressões, aquele que tenta se esconder de Deus, aquele que tenta se esconder da mentira, diz o texto bíblico, jamais prosperará. Mas em contraste, este provérbio diz: mas o que confessa as suas transgressões e deixa essas transgressões, o que confessa o seu pecado e o abandona, aquele que diz que pecou e que trabalha para não pecar mais, certamente com a graça de Deus, com a ajuda que vem do céu, diz o texto, alcançará misericórdia. Aquele que confessa o seu pecado, aquele que entrega as suas dificuldades, as suas fraquezas na presença do Senhor, tem a promessa da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Eu convido você nessa noite a colocar diante do Senhor o seu pecado, a pedir perdão a Ele, a dizer que você é um pecador e que você carece da graça de Deus, que você é falho e imperfeito e que você tem errado diante do Senhor, porque a promessa é que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia, da misericórdia do Senhor que Ele derrama sobre a nossa vida. É a maneira como Ele trata aqueles que reconhecem o seu pecado e confessam diante dEle, com desejo de abandoná-lo, mesmo sabendo que tem dificuldade de fazer, mas confia na graça, na força que vem do alto, para poder abandonar este pecado. Nós vamos orar neste momento e convido você a colocar-se diante de Deus. Nosso irmão Wagnerson vai fazer essa oração. Oremos. Senhor Deus Pai, nesse momento, Senhor, quero agradecer por mais uma semana, Senhor, agradecer pela Tua proteção, pela Tua graça, Senhor. Peço que o Senhor esteja confortando o coração daqueles que estão aflitos, Senhor. Peço que o Senhor nos conforte, Senhor, nesse momento de pandemia, Senhor. Nesse momento eu quero pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdão, Senhor, por a todo momento estar pecando contra Ti, Senhor. Perdão também, Senhor, por muitas vezes dar valor a materiais, algo material, ao dinheiro também, Senhor, em vez de dar atenção a Ti, Senhor, porque isso só vem graças a Ti, Senhor. Então, primeiro devemos buscar a Ti, Senhor, para que as próximas coisas, as outras coisas venham pela graça do Senhor, Pai. Amém. Nesse momento, Senhor, estamos, Senhor, diante de Ti, pedindo a Sua proteção, Senhor, no momento dessa situação que o mundo vive, Senhor, de meio a esse vírus, Senhor, pedimos a Sua proteção, Senhor. Claro que devemos também nos proteger daqui, Senhor, mantendo o isolamento, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos cantar mais uma canção. Essa canção fala do Deus de promessas. Essa canção diz: posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. O autor dessa canção está recitando o texto bíblico e dizendo: Deus, este Deus é um Deus de perto e não de longe. É o Deus que está do nosso lado, que está pertinho de nós, que cuida de nós. Nós podemos enfrentar o que for, diz a parte final deste cântico, mas eu sei quem luta por mim. E os planos de Deus
não podem ser frustrados. Eu e você estamos nas mãos do grande Eu Sou, do Deus Todo-Poderoso. Vamos cantar Deus de Promessas. Seus
Creia nisso, meu irmão. Confie a sua vida ao Senhor. Enfrente o que tem pela frente. Enfrente as lutas. Enfrente os desafios, sim. Mas saiba que quem luta por você é o Senhor. E Ele garante vitória. O apóstolo Paulo declara isso com todas as palavras. Em Cristo somos mais que vencedores. Nós vamos ler o texto bíblico para a nossa meditação nesta noite. Convido você, então, a abrirmos o texto bíblico para a nossa meditação nesta noite. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós faremos a leitura do versículo 7 até o versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Diz assim o texto bíblico: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Antes de anunciar o tema da nossa mensagem, eu gostaria de fazer aqui algumas afirmações. Sofrimento é algo sempre negativo. Seu único objetivo é nos destruir, nos desanimar, nos colocar para baixo. O sofrimento tem como causador o diabo, o pecado ou a falta de fé. Portanto, é algo do qual se deve livrar a qualquer custo. O que você acha disso? Você concorda com essas afirmações? Esta foi por algum tempo, e eu não diria que terminou, eu não diria que houve mudança de pensamento em muitos contextos, a ideia disseminada entre o povo de Deus, e até hoje isso tem acontecido em alguns segmentos religiosos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um ensinamento diferente desse pensamento. Sofrimento também pode trazer e traz resultados positivos, e pode ser inclusive instrumento de Deus no tratamento com seus filhos. Portanto, o tema da nossa reflexão nesta noite é Bendito Espinho. Olhando para esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo defendendo o seu ministério, defendendo a sua autoridade apostólica. Isso ele faz desde o capítulo 10, você pode observar aí. Ele continua no capítulo 11 e ele culmina a sua defesa trazendo, evocando as revelações, evocando as visões que ele havia tido. E Paulo reluta em usar esse argumento, porque no versículo 1 deste capítulo que nós acabamos de ler, ele diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Veja que Paulo está temendo usar este argumento que ele vai usar essa experiência que ele teve, mas ele diz: ainda que não convém, eu vou abrir uma exceção para eu poder defender o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, o apostolado que me foi entregue pelo próprio Jesus. E aí ele diz: passarei as visões e revelações do Senhor. E então ele vai se colocar como alguém
ele usa a expressão conheço um homem em Cristo. Esse homem é ele mesmo, ele não está falando de outro, ele está usando essa forma de falar para que ele não se coloque como alguém acima dos demais apóstolos. Mas observe que ele inclusive diz que há 14 anos, ou seja, 14 anos atrás, quando ele faz essa revelação, essa experiência havia acontecido, e ele não havia revelado, ele não havia usado desse argumento em tempo algum, e ele diz para que ele não fosse tido, ele não fosse visto como alguém acima daquilo que de fato ele é, ou seja, um servo do Senhor Jesus. E então ele relata essas experiências, ele relata esses acontecimentos, ele diz: foi arrebatado esta pessoa, este homem em Cristo, que na verdade é ele mesmo, foi arrebatado até o terceiro céu. Aqui nós temos a ideia, o entendimento do judeu a respeito do céu. Nós temos aí o terceiro céu. O primeiro céu é este das nuvens, é este do firmamento, é esse que nós enxergamos, é esse que está ao nosso alcance. O segundo céu é o espaço sideral, aquele que está fora da nossa visão enquanto aqui nessa terra, mas se alcançarmos o espaço, se sairmos da órbita terrestre, vamos poder enxergar o segundo céu, que é o espaço, que são as estrelas, todo o firmamento que nós podemos enxergar a partir disso. E o terceiro céu é a habitação de Deus, é o lugar onde Deus mora, é o lugar onde Deus habita. Paulo foi arrebatado até a morada de Deus, e ele não sabe dizer se no corpo ou fora do corpo. Ele declara isso aí no versículo 2. E no versículo 3 ele diz: e sei que o tal homem, de novo ele diz se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe dizer exatamente como é que essa experiência aconteceu, foi arrebatado até o paraíso, até o lugar da morada de Deus. E ele ouviu coisas ali inefáveis, coisas que não podem ser explicadas, não podem ser colocadas em palavras. E ele diz: aos quais não é lícito ao homem referir. Ele não teve autorização de Deus para contar o que ele viu, mas ele esteve lá. É isso que ele está declarando. Ele está usando esse argumento para dizer que o apostolado, o ministério que ele recebeu do Senhor é autenticado, tem fundamento, está de fato segundo a vontade de Deus, porque ele teve essa experiência especial de Deus, essa visitação especial de Deus. E ele disse: se eu tivesse que me gloriar, gloriaria nisso, ainda que não convenha. E lá no versículo 5 ele diz: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Portanto, Paulo está aqui revelando, mostrando claramente a experiência que ele teve. Mas aí ele vai dizer que por causa dessa experiência, por causa desta autenticação do seu ministério, por causa de ele receber esta visão de Deus, esta revelação de Deus, essa experiência com Deus, ele recebeu também um espinho na carne. Ele recebeu as glórias, ele viu as belezas do paraíso, ele contemplou coisas que ele não pôde inclusive nem relatar como elas foram. No entanto, também isso resultou em algo extremamente dolorido para ele. Ele recebeu um espinho na carne. E nós queremos focalizar justamente este acontecimento, esta experiência de Paulo, após essas visões e revelações grandiosas, maravilhosas, únicas, inéditas na vida de um apóstolo. Ele também, por conta disso, recebe um espinho na carne. E é justamente sobre essa situação que eu gostaria de falar com você nessa noite, sobre esse espinho e sobre o sofrimento, a luta que Paulo passou a partir dessa situação, e com isso trazer para nós algumas lições que nós podemos aprender com o sofrimento. Nós estamos vivendo um tempo de grande sofrimento por conta desta enfermidade que assola o mundo. Sofrimento no lar, na família, sofrimento pessoal,
sofrimento na sociedade, sofrimento na economia do país, o sofrimento no meio político, o sofrimento no meio econômico, o sofrimento no meio social, o sofrimento pelos empresários, pelos comerciantes, e toda classe tem sofrido nesse tempo. E esse sofrimento tem algum resultado? Esse sofrimento pode gerar algum benefício? O tema da nossa reflexão nessa noite nos traz a ideia de que sim. Para Paulo, esse espinho na sua carne foi um bendito espinho. E quando é que um sofrimento, que uma luta é bendita na nossa vida? Quando é que um espinho que nos atormenta, que nos espeta, que causa dor a nós, é bendito em nossa vida? Eu aprendo com o apóstolo Paulo, aqui nesse texto que nós lemos, que o sofrimento, que o espinho, que uma luta, que uma dificuldade, que uma dor é bendita quando esse sofrimento é capaz de nos manter humildes. Olha comigo o versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Nós não temos certeza absoluta do que seja esse espinho na carne de Paulo. Há muitas conjecturas. Os especialistas no texto bíblico, os estudiosos, têm algumas ideias. Nós não vamos nos deter neste mérito. No entanto, nós podemos observar que este espinho na carne de Paulo era algo dolorido, era algo que lhe causava grande dor, era algo que lhe causava grande sofrimento. Mas ele tinha um objetivo, ele tinha um motivo. E esse motivo revela claramente quem é que colocou esse espinho na carne de Paulo. Porque alguém poderia pensar que esse espinho foi colocado por Satanás. Enquanto Paulo chama esse espinho, intitula esse espinho, esse sofrimento de mensageiro de Satanás, pelo seu resultado, pelo seu objetivo, nós entendemos que foi o próprio Deus que colocou esse espinho na carne de Paulo. Por quê? Porque Satanás não tem interesse em que nós não nos ensoberbeçamos. Na verdade é o contrário. Satanás tem interesse em que o orgulho tome conta do nosso coração. Satanás tem interesse que a arrogância, a prepotência habite o nosso coração. No entanto, esse espinho na carne de Paulo foi colocado para que ele não se ensoberbecesse. Então entendemos que isso aqui é obra do próprio Deus, levando Paulo à humildade. Observe então que neste versículo nós vemos o objetivo deste sofrimento, e é bendito o sofrimento, é bendito o espinho que vem nos levar à humildade, que é capaz de nos manter humilde. Paulo havia sido honrado com as revelações que estão aí a partir do versículo 1, conforme nós já falamos, principalmente versículos 2 e 4, revelações impressionantes. Ou seja, ele ser levado até a própria habitação de Deus, ao paraíso, à morada do Senhor. E o método de Deus para impedir que Paulo se ensoberbecesse, ficasse cheio de si diante de tais revelações, foi justamente colocar-lhe um espinho na carne. Seja o que for que esse espinho fosse, era algo que lhe causava grande sofrimento, mas que o mantinha na posição que agradava a Deus. Nós podemos concluir com isso que esse espinho na carne de Paulo, essa dor, esse sofrimento, era algo da graça de Deus. Revela a graça de Deus na vida do apóstolo Paulo, porque mostra claramente que Deus estava mantendo o apóstolo Paulo onde? Na posição que agradava a Deus. Nós temos aí então uma prova do amor de Deus para com Paulo, porque a palavra do Senhor afirma que a soberba atrai a resistência de Deus, mas a humildade atrai a sua graça. Tiago, lá no capítulo 4, versículo 6 da sua carta, diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes
Ele dá a sua graça. Portanto, Deus quer manter a mim e a você humilde. Ele quer manter o apóstolo Paulo humilde, porque ele deseja se relacionar com Ele. Ele deseja se relacionar conosco. Ele deseja que nós nos mantenhamos humildes, porque Ele resiste aos soberbos, mas Ele se relaciona com os humildes. Ele tem prazer nos humildes. Ele quer estar perto dos humildes. Portanto, é bendito o sofrimento, é bendito o espinho, quando este sofrimento, quando este espinho é capaz de me manter humilde, como foi o objetivo na vida do apóstolo Paulo. Mas eu aprendo também que é bendito o espinho, que é bendito o sofrimento, quando ele também é capaz de me motivar à oração. Olhe comigo o versículo 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Observe a expressão usada aí no versículo 8, logo no início, por causa disto. Por causa de quê? Por causa daquele espinho, por causa daquela dor, por causa daquele mensageiro de Satanás, por causa desse espinho que o esbofeteava, diz o versículo 7. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Vamos ser sinceros, meu querido irmão. Nada como um aperto na vida, nada como um aperto na vida do crente para fazê-lo cair de joelhos. Deus sempre se valeu deste método, seja ele individual ou coletivamente. É só olhar para o livro dos Juízes que você vai perceber isso. Quando o povo de Israel estava se arrogando, quando o povo de Israel estava se orgulhando da sua posição, Deus mandava ali um inimigo que o subjugava, que o humilhava, que destruía, e aquele povo se humilhava diante do Senhor, buscava o Senhor em oração, se apresentava ao Senhor clamando por misericórdia, e Deus vinha em seu socorro. Mas quando o povo estava numa situação boa, confortável, tranquila, se esquecia de Deus, não se importava com Deus, e aí Deus mandava a luta, o sofrimento, o inimigo, e aquele povo caía de joelhos e buscava a misericórdia de Deus. Sempre foi assim. O ser humano é dessa forma, e Deus sabe disso, e Deus então utiliza esse meio. Portanto, o sofrimento é didático, o sofrimento é a escola de Deus para nos ensinar a humildade, o sofrimento é a escola de Deus para nos levar à oração. E Deus tratou com o apóstolo Paulo. O profeta Jonas é outro exemplo. O profeta Jonas só foi orar quando estava lá no ventre do peixe. Jonas não orou quando ele desceu ao porão do navio. Jonas não orou quando foi erguido para ser lançado no mar. Jonas não orou quando caiu no mar. Jonas foi orar quando estava lá nas profundezas do abismo, no ventre do grande peixe. Ele percebeu que ali não tinha mais jeito para ele. Portanto, ele buscou o Senhor. Foi ali que ele clamou o Senhor. Foi do ventre do peixe, foi do ventre do sofrimento, foi do útero da luta, da dor, que Jonas se colocou na presença de Deus. Foi assim com Manassés, um rei rebelde, um rei idólatra, um rei que provocava Deus de todas as formas, e Deus o levou aos grilhões, Deus o levou ao fundo da masmorra, e ali humilhado, ele se voltou para Deus, clamou ao Senhor, buscou a Deus, e Deus o restaurou. O espinho na carne de Paulo foi o método de Deus para deixá-lo humilde, e Paulo, por causa desse espinho, diz o texto, orou repetidas vezes. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Deus não quer te maltratar, meu irmão. Deus não quer me maltratar com sofrimento, mas Ele quer nos levar a uma vida mais intensa de oração, um relacionamento mais íntimo com Ele. Quantas pessoas acometidas deste vírus, acometidas dessa enfermidade, não estão se prostrando diante do Senhor, não estão buscando a Deus em oração, não estão clamando aos céus por socorro? Quantas pessoas não estão pedindo aos cristãos, aos servos de Deus, para orar por elas? E quantos servos de Deus que têm muitas vezes deixado de lado a vida de oração,
tem percebido a necessidade de buscar a Deus em oração dentro do sofrimento, na luta, na dor. Isso é uma verdade bíblica. Não é que Deus tem prazer em olhar para o nosso sofrimento, em causar dor em nós, mas Ele tem prazer em que nós o busquemos e nos coloquemos diante dEle. Ele tem prazer em que nós nos humilhemos diante dEle. Mas há uma terceira lição que eu aprendo aqui, da experiência do apóstolo Paulo, que é bendito o espinho, que é bendito o sofrimento, quando ele é capaz de me mostrar a verdade sobre a vida, quando ele é capaz de me fazer enxergar a vida nitidamente, sem romantismos, sem enganos. Versículos 9 e 10, o texto diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo está mostrando aqui que a vida é cheia de fraquezas, de injúrias, de necessidades, de perseguições, de angústias. Jesus deixou muito claro, e sempre deixou muito claro, para aqueles que o estavam seguindo, que a vida não seria fácil. Você pode conferir isso no Evangelho de Lucas, por exemplo, capítulo 14, versículos 26, 27, 33, João 16, 33, quando Jesus deixa muito claro essas verdades. A missão de Jesus nunca foi e nunca consistiu em melhorar a minha vida, a sua vida nessa terra, mas em nos livrar da condenação do inferno. Paulo entendeu que o que ele precisava para viver a vida cristã e para desenvolver o seu ministério não era se ver livre do sofrimento, não era se ver livre da angústia, não era se ver livre da perseguição, não era se ver livre do espinho na sua carne, mas o que ele precisava para viver a vida cristã, para desenvolver o seu ministério, para concluir a sua missão, era da graça de Deus. E foi essa a resposta que Deus deu para ele. Foi exatamente essa a resposta que Deus deu para ele. Quando ele pediu que Deus afastasse o espinho na carne, Deus disse para ele: a minha graça te basta. Versículo 9, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo compreendeu isso, Paulo entendeu isso. É preciso que eu e você compreendamos que o sofrimento é algo inerente à vida. É por isso que nós temos a promessa do céu. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 4, nós temos a descrição de um lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais luto, onde não haverá mais lágrimas. Essas coisas ficaram para trás. O apóstolo Paulo declara que o reino de Deus é gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Mas nesta vida passamos por aflições. É exatamente isso que Jesus deixou muito claro. No mundo tereis aflições. Isso não é comodismo, isso é realismo. A vida neste mundo é marcada pelo sofrimento. E esse sofrimento entrou na realidade humana desde o primeiro momento em que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. Toda a causa de sofrimento está ligada ao pecado que entrou na realidade humana. Todo sofrimento que existe está ligado a este ato de desobediência. E a partir deste ato de desobediência, o sofrimento entra na realidade humana, a ponto de Jesus dizer, por exemplo, que os pobres sempre os tendes convosco, a ponto de Jesus dizer, no mundo tereis aflições. Portanto, o sofrimento faz parte dessa vida. O espinho na carne de Paulo mostra claramente que a vida é marcada por dificuldades, e ele elenca aqui várias dessas dificuldades no versículo 10: fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, e que ele poderia enfrentar tudo isso,
que marca a vida desse mundo por amor a Cristo, alimentado, fortalecido pela graça de Deus, que é suficiente, que é poderosa para nos fazer vitoriosos dentro do sofrimento. Portanto, é bendito o sofrimento, é bendito o espinho, a luta, quando esta luta me faz enxergar a vida nessa realidade, me faz perceber que do que eu preciso, na verdade, mais do que me livrar do sofrimento, mais do que ser livre da dor, é da graça de Deus na minha vida. Paulo entende isso. Por isso ele diz no versículo 9, na última parte do versículo: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque Deus disse para ele: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É por isso que você precisa da minha graça. É por isso que nós precisamos entender que sofrimento é didático. Sofrimento é instrumento nas mãos de Deus, muitas vezes, para nos fazer humildes, para nos levar à oração, para nos mostrar que a vida é uma realidade. Portanto, bendito seja este espinho que me leva à humildade, essa dor, esse sofrimento que me motiva a ser mais íntimo de Deus em oração, e que me faz ver a vida sem ilusões, sem utopias, mas como uma realidade nua, crua, dura muitas vezes, marcada por lutas, mas que deve ser vivida debaixo da graça de Deus. Davi diz que a graça de Deus é melhor do que a vida, por uma razão muito simples: porque é pela graça de Deus que nós vivemos. Paulo diz isso aos gregos, que nós nos movemos e existimos por causa de Deus. É Ele que nos sustenta. Portanto, coloque a sua vida debaixo da graça de Deus. Você está sofrendo, você está passando por lutas, você está passando por dificuldades, entenda que Deus quer você se humilhando na presença dEle, porque Ele tem prazer. Ele tem prazer na sua humildade. Ele resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá a sua graça. Ele tem alegria nisso. Coloque-se diante do Senhor. Coloque a sua luta diante do Senhor. Saiba que Deus, com a luta, com o sofrimento que nós estamos enfrentando à volta, quer que nós nos prostremos diante dEle. Busquemos a Ele em oração. Falemos com Ele. Nos entreguemos a Ele. E saiba que a vida neste mundo é marcada por lutas e sofrimento, mas Deus tem a promessa do céu. O céu é o lugar que Jesus foi preparar para todos aqueles que amam a sua vinda, que se entregam a Ele. E lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais dor, lá todas essas coisas são passadas. Como diz a palavra, tudo se fez novo. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida. Lance-se nos braços do Senhor. Nós estamos chegando ao final do culto dessa noite, e nós vamos cantar um hino, e este hino vai falar deste bondoso amigo que na luta, no sofrimento, não nos desampara, está sempre conosco. Vamos cantar este hino, caminhando para o encerramento do culto dessa noite. Ele
Cristo. Coloque a sua vida nas mãos deste bondoso homem. Foi ele quem disse: já não somos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Tenho-os chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai os tenho dado a conhecer. E ele acrescenta: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Seja amigo de Jesus. Coloque-se diante desse bondoso amigo que não te decepciona e descanse nos braços dele. Ele é um amigo fiel que jamais vai te desamparar. Nós estamos concluindo o culto dessa noite. Nós vamos fazer uma oração encerrando o culto de hoje, e eu convido você nesse momento a curvar a sua fronte aí onde você se encontra, e nós vamos orar, nos despedindo neste momento uns dos outros, neste culto que está sendo transmitido. Ainda não temos condições de retornar aos nossos encontros presenciais, mas você continua sendo igreja. A igreja do Senhor Jesus está onde está os seus adoradores. Eu e você somos testemunhas de Jesus, não importa o lugar em que estivermos. Feche seus olhos, vamos orar e receber a bênção, encerrando o culto de hoje. Querido Deus, nós te agradecemos por esta bendita oportunidade. Agradecemos, ó Deus, porque apesar e de fato, ó Deus, na luta, na dificuldade, nas fornalhas da vida, nos mares revoltos, nós podemos contar com este bondoso amigo e saber que as lutas deste mundo não podem nos afastar do Senhor, que a graça do Senhor é suficiente para enfrentarmos os desafios, ó Deus, que nos cercam. A graça do Senhor é o que nós precisamos, ó Deus, para sermos vitoriosos diante das lutas que enfrentamos. Ó Deus, muito obrigado, porque podemos contar com a Tua graça. Muito obrigado, porque o Senhor é um bondoso amigo que se coloca ao nosso lado e jamais nos abandona. Portanto, Deus, o que nós te pedimos é que o Senhor nos abençoe e nos guarde. É que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante a Tua face e nos dê a paz. E que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus, o bondoso Pai, a consolação, a instrução, a presença constante do Santo Espírito, seja sobre vós, irmãos queridos, sobre a igreja do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê uma ótima semana. Espalhe a mensagem do Evangelho. Mande mensagens pelo WhatsApp, mande mensagens pelas redes sociais, do amor de Cristo, do consolo de Cristo, deste bondoso amigo. Não perca as esperanças jamais, porque a nossa esperança está firmada no Senhor. A nossa fé está firmada no Senhor. É Ele quem nos sustenta. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um forte abraço. Celebrar com júbilo ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra, e não há outro como o nosso Deus. Ele é o poderoso da terra, e celebrar com júbilo ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra, e não há outro como o nosso Deus. Ele é o poderoso da terra. Ele é forte, poderoso, não há outro como Ele. Deus de guerra, Deus de fogo, não há outro como Ele. Jeová Shalom, Jeová Rapha, Jireh, Jeová Nissi, Shalom, Rapha, Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Rapha, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Rapha, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Celebrar com júbilo ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra, não há outro como o nosso Deus. Ele é o poderoso da terra. E celebrar com júbilo ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra, não há outro como o nosso Deus. Ele é o poderoso da terra. Ele é forte,
Jeová Shalom, Jeová Rapha, Vá Jireh, Jeová Nissi, Shalom.